Porque vale a pena você mesmo descobrir e não é difícil de usar um aparelho. Esse aparelho aqui, ele faz a leitura da tinta, coisas que podem acontecer na concessionária. Os carros ficam lá na concessionária, na garagem, na loja. Quando você vai fazer a vistoria para pegar o carro, né? Você sabe, você vai pegar um carro zero, você vai fazer... Nem todo mundo tem 80 mil reais para comprar um carro 0 km. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou dar para você 3 dicas quando você vai comprar um carro usado. Se você atentar para elas, com certeza você vai economizar muito dinheiro. A primeira dica, digamos que você encontrou um carro pelo LX e aí começou a conversar com o vendedor. E o primeiro erro que você deve evitar é não conversar com o vendedor. Como assim? Tem pessoas que olham o carro pela internet, pedem algumas fotos, alguns vídeos, e aí o papo vai e o papo vem, documentação, tudo bem, até ali tudo bem. E pouco se pergunta, tanto quando você conhece a pessoa, né, foi para o presencial, quanto quando você está pela internet. Ou seja, conversar com o vendedor faz parte já da negociação. Mas conversar o quê? Conversar quanto tempo você tem o carro, você comprou o carro zero, qual o motivo da venda, esse carro você faz as revisões periodicamente, você fez as revisões dele, sei lá, quais os problemas que esse carro deu enquanto você estava com ele. Eu vou te explicar por quê. Olha só. Certa vez eu fui comprar um carro, era um C3, conversando com o vendedor, ele disse que era o carro, o único dono tinha sido da mãe dele, ainda estava no nome da mãe, e ele estava utilizando o carro. E realmente o carro, essa parte batia, porque o documento ainda estava no nome da mãe, e ele tinha nota fiscal de compra. Até aí tudo bem, aí eu gostei muito do carro. E continuando a conversa, eu perguntei ao vendedor, as revisões você fez em concessionária ou fez fora? Aí ele falou que fez a primeira em concessionária e todas as outras foram fora. Até aí tudo bem, não tem problema nenhum. Só que teve um detalhe que ele falou sobre o carro, que aí eu desisti da compra logo de cara. Foi o seguinte, eu perguntei em relação a líquido de arrefecimento, válvula termostática, bomba d'água, porque normalmente essa é a parte que o pessoal, eles, sei lá, deixam de fazer, acham que não precisa, é bobagem, sabe? Essa é a parte que o pessoal negligencia bastante, que é a parte de arrefecimento. Nessa pergunta ele disse assim, ó, claro que eu cuido do carro. Eu fiz o seguinte, quando eu comprei o carro, a primeira coisa que eu fiz foi retirar o líquido de arrefecimento do carro e coloquei água. Água desmineralizada e nunca usei líquido de arrefecimento aditivo, na verdade, porque aquilo ali prejudica o carro. O meu mecânico falou que aquilo é prejudicial ao carro. Aí eu parei para pensar que esse mecânico deve ser formado em Harvard ou, sei lá, numa indústria automotiva, deve ser da Tesla para lá. Porque como é que ele sabe mais que os engenheiros da Citroën que fizeram aquele carro, na verdade mais que os engenheiros do mundo inteiro, que para todo carro coloca o líquido de arrefecimento, e a gente sabe que ele retarda a corrosão, ele transfere o calor de modo mais rápido. Bem, tem inúmeros benefícios do líquido de arrefecimento. E o segundo erro que você comete quando você vai comprar um carro usado é ignorar os sinais. Quais sinais a gente ignora? Às vezes a gente ignora sinais básicos de quilometragem adulterada, por exemplo. Uma das maneiras de você perceber quilometragem adulterada, se o carro tiver rodado até seus 50 mil quilômetros mais ou menos, é o seguinte, você olha o ano do carro, por exemplo, imaginemos um carro 2020, está lá no anúncio que ele rodou 40 mil quilômetros, então um carro bastante conservado, rodou pouquíssimo. E aí uma das coisas que você olha são os pneus do carro, se ainda são originais. O carro normalmente roda de 50 a 60 mil quilômetros, em alguns casos até mais, mas vamos colocar aqui 60 mil quilômetros. E aí você olha e vê que o carro está com os 4 pneus trocados, mas o ano do carro e a quilometragem dele diria que os pneus deveriam ser originais ainda. E como é que você reconhece o pneu original do carro ainda? A maneira correta de fazer isso é você olhar a data de fabricação. Você vai procurar lá no pneu do carro, onde diz o ano, no caso diz a semana e o ano. Por exemplo, imagina, se o carro é 2020, o pneu pode ser 2019 ou 2020. Digamos que ele esteja lá com 40/20, ou seja, é da 40ª semana de 2020. Ou 40/19, ou seja, é da semana número 40 do mês do ano de 2019.
Essa é a maneira de você saber. Se o carro é 2020, você está comprando o carro em 2025 agora, e você olha os pneus, a fabricação dele está semana 14 de 2023, você sabe que ele foi trocado em 2023. Provavelmente alguma coisa aconteceu, mas se você lembrar da primeira dica, você tem que conversar com o dono do carro. Se você conversa com ele, você pergunta por que foi que você trocou os pneus. Às vezes ele furou um pneu, rasgou e acabou trocando os 4 pneus, porque já estavam, né, meia vida. Às vezes ele foi trocar, colocou um joguinho de rodas, colocou um pneu de um perfil mais largo, um perfil mais alto, um perfil mais baixo, e aí sim, você conversando com a pessoa, você vai ter aquela ideia e aí você conversando com a pessoa, você já tira mais ou menos aquela dúvida, sabe? Vê se a história bate. Outra coisa é carro baixa quilometragem e você vê muito desgaste no volante, os botões muito desgastados ali, as letras, os gráficos dos botões principais, ar-condicionado, farol, tá tudo desgastado ali, banco um pouco rasgado, o carro tem baixa quilometragem, tem um pouco rasgado. Você vai ignorar este sinal também. Você já ignorou, por exemplo, o sinal do pneu. Você vai ignorar mais esse sinal. Outra coisa, um sinal assim que pisca, sabe, é como se fosse uma grande luz vermelha, que o pessoal ignora bastante, que é quando o carro tem restrições. Você pegou ali o carro tem passagem por leilão, o carro tem alguma restrição, documento, ou às vezes o carro, no documento, você pega o documento, você olha lá, e aí você vê que o carro está no nome de um terceiro, só que esse terceiro não está no meio da conversa. Por exemplo, o vendedor se chama José, o carro está no nome de Paulo, só que esse Paulo mora em outra cidade, ele comprou e ele disse que quando você pagar o carro, o Paulo vem para fazer a transferência. Cara, essas coisas acontecem e aí você não acha nunca esse Paulo, você nunca acha o dono que está com o carro no nome, e aí quando você vai atrás de quem você comprou o carro, essa pessoa vai dizer para você o seguinte: rapaz, procura o fulano de tal, porque você já pagou o carro, a pessoa. Você já pagou o carro, você está com o dinheiro na mão, já até gastou a grana, e aí faz o seguinte, vai comprar, o carro está no nome de um terceiro, diz, ó, na hora da transferência do dinheiro, eu quero o carro, eu quero o proprietário aqui, eu quero a pessoa que está com o nome aqui, para a gente fazer a transferência na hora, porque você não vai deixar pendências para o futuro. Depois tudo some, e aí, como é que fica esse negócio? Depois você não acha mais esse proprietário que você comprou, não acha mais o Paulo, o Paulo é fictício, tá? Você não acha mais essas pessoas, e aí você vai ter problemas depois. Claro que se resolve, vai despachante, mas você vai ter dor de cabeça, vai ter gasto a mais com o despachante. Então, pega essa dica, não ignora sinais. Qualquer problema que estiver tendo, vai resolvendo logo antes de fechar a negociação. E eu falei que ia te dar 3 dicas, né? Eu vou te dar 4 dicas. Se liga que eu vou dar a 4ª no final e ela é uma das mais importantes. Olha, a terceira dica que eu vou te dar é: você vai olhar um carro, você não conhece carro, muitas vezes o carro que você vai olhar é o teu primeiro carro. Aí você não leva ninguém para ver o carro, você vai ver o carro sozinho. Provavelmente o vendedor, o dono do carro, por maldade ou não, ele vai te passar a perna. Como assim? Ele não vai te falar algumas coisas do carro que você deveria perceber e aí negociar valores. Por exemplo, revisões não feitas, por exemplo, sinais que o carro passou por alguma batida, que desvaloriza o carro. São detalhes, por exemplo, levar o carro na oficina e olhar o carro por baixo, ver o que é que tem. Eu particularmente, uma vez eu comprei um carro e cometi o erro de não olhar por baixo o carro. Numa das trocas de óleo, ao levantar o carro, eu percebi que o carro havia sido quebrado, a caixa de marchas, era um carro baixo, era um Honda City, e aí eu acho que bateu em alguma pedra e a caixa de marcha dele tinha uma solda enorme, mas eu não olhei, depois eu não fui atrás da pessoa, né? Eu devia ter olhado na hora. E aí acaba que isso desvaloriza na hora que um terceiro vai comprar esse carro de você, porque você compra um carro, passa 2, 3, 4, 5 anos, você não vai morrer com esse carro, né? Você vai vender e já pegou outro carro de cara. Então, levar outra pessoa para olhar o carro junto com você faz parte sim da negociação. Sai mais barato você levar alguém, pagar a despesa dessa pessoa, gastar com alimentação, gastar com passagem, gastar com o valor que ela vai cobrar. Isso é mais barato do que você, por exemplo, comprar um carro problemático e ter que gastar com ele. Pensa só, procura aí no Mercado Livre, por exemplo, quanto custa os 4 amortecedores de um carro popular. Um Fiat, um Gol, um Palio, um Celta, ou um carrinho já passando um popularzinho ali, um pouquinho melhor, um carrinho premium. Escolhe um e vê quanto tá os 4 amortecedores. Vê aí quanto é que está correia dentada, válvula termostática, um conjunto de buchas. Vê o valor de uma revisão básica de um carro. Com certeza sai mais caro do que você pagar uma pessoa para ir com você olhar esse carro. Uma pessoa, claro, que conhece carro, um mecânico, ou um entusiasta, alguém que já teve carro, alguém que tem carro, sabe? Porque essas pessoas que têm experiência de ter um carro, elas têm
elas têm um olhar diferenciado, elas vão identificar muita coisa que você provavelmente não identificaria sozinho procurando nesse carro. Certamente as pessoas identificarão muitas coisas que você não vai conseguir identificar sozinho. Então pega essa dica. E agora eu vou para a quarta dica. Essa quarta é para quem vai comprar um carro zero. Eu vou te mostrar uma coisa que você deve levar na hora de comprar um carro 0 km. Tem um ditado que diz: carro bom é carro zero. Eu concordo plenamente, mas experiência própria que aconteceu comigo uma vez, eu vou te dar a dica que é infalível na hora de você comprar um carro 0 km. Ó, esse aparelho aqui, ele faz a leitura da tinta do carro, da lataria do carro, e vai te mostrar o quanto de tinta, verniz e material tem entre o verniz e a lataria do carro. Entre 90 micras e 120 micras, se o carro estiver limpinho ali, lavadinho, encerado, bonitinho, está dentro do normal. Passou de 90 micras, quer dizer, de 120 micras, né? Ele vai mostrar que o carro passou por algum tipo de retoque. Se for muita coisa, então significa que tem muita massa, tem muita coisa ali, foi feito um trabalho bastante grande. E aí por que eu estou falando isso em carro zero? Certa vez eu fui comprar um carro usado, único dono, nota fiscal, nome do proprietário, tudinho, um senhorzinho, muito de gente fina. E aí eu fui, o senhor me permite passar isso aqui no seu carro? E eu saí passando na capô, lateral, não sei o quê. Quando eu cheguei na lateral do motorista, eu coloquei, né, apertei o botãozinho aqui, ó, ligou. E aí eu coloquei, né, eu não tenho aqui uma superfície metálica, deixa eu ver aqui na câmera. Pronto, ó, na câmera ele já mudou aqui, mas como não é a superfície ideal, ele dá um erro. E aí quando eu coloquei na parte do motorista desse carro, a surpresa, o carro estava com a lataria inteira do lado direito repintado. E aí o senhorzinho ficou bastante nervoso, porque ele afirmou para mim de pé junto que o carro tinha sido comprado 0 km, que ele não tinha batido nesse carro, que o carro era novo. E sabe, eu vou ser sincero, eu acreditei com ele. Eu acreditei nele, na verdade, eu acreditei nele, mas o que pode ter acontecido? Coisas que podem acontecer na concessionária. Os carros ficam lá na concessionária, na garagem, na loja, e aí, ou no transporte, no colocar a cegonha, e acontece uma pequena avaria, um pequeno arranhão, ou algo que arranhou uma porta, um capô, alguma coisa assim, e aí eles não vão devolver o carro. Eles vão mandar pintar num local onde deixe o máximo de perfeito possível. Eles não vão fazer um serviço ruim, vão fazer um bom serviço, porque o cliente não pode perceber. Mas no olho ali, quando você vai fazer a vistoria para pegar o carro, né? Você sabe, você vai pegar um carro zero, você vai fazer uma vistoria de entrega. Você vai olhar o carro, abrir, fechar, ver se está tudo funcionando, os vidros elétricos, o som, todos os equipamentos funcionando, e vai verificar avarias. E é nessa hora que você no olho não percebe, ali às vezes até dentro da concessionária, fora da luz grande ali, leva o carro para o sol. Se você não tiver esse aparelho aqui, vai para o sol. E aí olha esse carro. Porém um aparelho desse ele custa menos de R$200. Eu paguei R$120 quando comprei esse aparelho. Vou deixar o link dele aqui na descrição dele e de outro aparelho que eu vou mostrar também para vocês, que vale muito a pena. R$200, R$100, 170, sei lá, R$500 que você pagar nisso aqui é muito menos do que o estresse de você pegar um carro e descobrir depois que o carro foi repintado. Sendo que você pegou ele zero, ele não devia ter nenhum sinal de retoque feito tirando a originalidade desse carro. Então fica a dica para você, compre isso aqui antes ou leva alguém que tenha isso. O pessoal que faz retoque em carros, eles têm isso, mas compra o teu, tenha contigo, porque vale a pena você mesmo descobrir e não é difícil de usar um aparelho desse. Deixa eu ver se aqui funciona na minha moto aqui. Coloquei aqui na minha moto e deu 0,15. 0,15 são 150 micras. Significa que alguma coisa aqui passou por repintura. Como ela está toda suja, eu considero que não teve nada de repintura, porque ele é muito sensível nessa parte aqui. Eu tenho também esse modelo TC100. Ele é bem mais preciso que aquele outro e faz o mesmo serviço. É muito válido também se você quiser investir em algo um pouquinho mais caro, para ter mais certeza na hora de comprar um carro novo ou usado, tem um aparelho desse aqui. Vou deixar o link dos dois aqui na descrição do vídeo e vou deixar uma dica bônus agora para você que ficou até o final do vídeo. Sempre que eu vou comprar um carro usado, eu uso essa canetinha aqui. Faço todas as perguntas ao proprietário do carro, né? E verifico se pelo menos o líquido do freio, no caso o fluido de freio, foi trocado. E aí com esta canetinha, que eu também vou deixar na descrição do vídeo, eu consigo saber se está na hora de trocar o fluido de freio ou se ele é novo, porque às vezes o cara diz: eu revisei o carro tá filé, não falta nada. Aí você chega,
coloca lá e diz, eita, ó, fluido de freio. Aí você já pode até negociar, claro, às vezes a pessoa nem liga com isso, é 100, 150, 200 reais, mas no meio da revisão, se você economizar 200 reais, já é parte da transferência. Eu penso dessa forma, tá? E aí é muito válido também, essa canetinha custou na época 60 reais, vou deixar também o link dela para você consultar e aí ver se vale a pena para você. E essas foram as 4 dicas que eu deixei para você que quer comprar um carro usado, para você tentar não se meter em nenhuma furada, e a dica final foi para você que vai comprar um carro novo. Se você gostou das dicas, já se inscreve aqui no canal, deixa teu like e manda para quem você gosta, para quem vai comprar um carro usado, para ela não se meter em furada também.